Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje nós vamos continuar um assunto que nós começamos algumas semanas atrás. Nós havíamos gravado o unboxing do computador super tecnológico e caro Yoga 920. Nós mostramos algumas de suas principais características e nós havíamos perguntado no vídeo se vocês queriam que a gente fizesse um review mais aprofundado sobre este modelo. Algumas pessoas disseram que não, que é um modelo muito caro para eles, mas algumas pessoas ficaram interessadas em saber o que é que esse notebook carrega de tão especial. Caso você queira conferir esse unboxing, está ali no izinho. Muitas pessoas então sugeriram que a gente fizesse o review. Nós aproveitamos, portanto, e unimos dois pontos. Trazemos para você agora um review completo para que você possa conhecer o modelo e, conforme passarmos por suas características, eu vou explicando as novidades que ele carrega, que em breve, em um curto período de tempo, chegarão aí a todos os notebooks intermediários e até, quem sabe, os básicos. Então vem comigo e vamos saber tudo sobre o Yoga 920. Esse notebook faz parte da categoria dos 2 em 1 ou híbridos da marca Lenovo. Ele é híbrido ou 2 em 1 porque ele também pode se transformar em um tablet. E você pode usar o próprio touchscreen do notebook para você navegar. Mas além de ser um 2 em 1 ou um híbrido, ele é um nível acima e também pode ser chamado de Premium. Então vamos começar com o acabamento. O seu lado externo todo é feito em metal leve na cor prata. Existem modelos com outras cores, mas no Brasil, por enquanto, somente a cor Platinum, que é esse prata. O design dele é bem clean, e uma das primeiras coisas que você vai perceber é sua articulação, que é bem estilosa. Essa articulação ela é formada por mini engrenagens, que promove uma articulação bem macia e firme. Não importa a posição que você deixe a tela, ela vai ficar e não vai mexer, mesmo que você utilize o equipamento através do touchscreen. Você pode exercer uma certa pressão que a tela vai permanecer sustentada. Como você agora já sabe, ele possui o recurso touchscreen, que inclui uma caneta de alta precisão. Nós vamos falar disso daqui a pouco. As laterais do notebook possuem bordas que, para algumas pessoas, são afiadas demais. O canal americano Dave2D fez um vídeo descascando uma cenoura na lateral do notebook. Então, olhando o vídeo, dá a impressão que é bem afiada mesmo. Mas quando o notebook chegou, foi uma das primeiras coisas que eu fiz questão de prestar atenção. E para ser sincero, eu não achei tão afiado assim. E eu usei ele por algumas semanas, tanto como notebook mesmo, normal, quanto no modo tablet. Outra coisa que pareceu incomodar algumas pessoas que fizeram review aí desse notebook é que é o alto-falante. De acordo com eles, pelo alto-falante ficar na parte de baixo do notebook, o som é abafado quando você deixa o notebook no modo tablet. Olhando o notebook de longe, dá até a impressão que isso acontece, mas não acontece. O som soa da mesma forma tanto no modo notebook quanto no modo tablet. Claro que o som não é perfeito. Os alto-falantes são pequenos e os graves são leves. Isso porque um dos focos da fabricante foi sua espessura. Ele tem apenas 1,39 centímetros de espessura. Então é claro que o alto-falante vai ser pensado para isso. Não é o notebook mais fino de todos, mas convenhamos, é fino. E leve também. Ele possui apenas 1 kg e 370 gramas. Aí já podemos concluir que ele é bem portátil mesmo, fácil de carregar. Mais um detalhe sobre o som, ele é certificado pela Dolby Digital, mas pelo formato do alto-falante ainda tem suas limitações, como por exemplo o que eu falei sobre o grave, que é leve. A webcam. A webcam fica na parte de cima da tela. Alguns notebooks dessa categoria levam a câmera no lado de baixo do notebook. Isso porque algumas fabricantes acreditam que quando uma pessoa vai utilizar a câmera para uma videoconferência, por exemplo, é mais comum a pessoa utilizar no modo tablet. Mas isso não acontece na verdade. Quando a pessoa vai fazer uma videoconferência, geralmente as pessoas utilizam no modo notebook mesmo. Porque geralmente quando você está fazendo uma videoconferência, você acaba tendo que digitar alguma coisa, então fica muito mais fácil. E por esses outros notebooks possuírem a câmera na parte de baixo do notebook, o seu rosto acaba se deformando um pouco, porque pega de baixo, fica mais ou menos assim. Já o Yoga 920 não, ele carrega a câmera na parte de cima da tela, como qualquer outro notebook comum. Isso faz a câmera pegar o seu rosto mais de frente. A resolução da câmera é HD, mais especificamente 720p. Não é Full HD, mas é uma câmera boa. Para uma videoconferência e para alguns vídeos tutoriais, algumas videoaulas simples, serve tranquilo. A tela, no caso deste que ficou comigo, possui um tamanho de 13 polegadas, mais especificamente 3.9 polegadas. Ela possui a tecnologia IPS, que permite com que você olhe a tela de outros ângulos sem que a tela fique com cores diferentes, fica meio negativada, coisa assim. E sua resolução, desde que ficou comigo aqui, é Full HD. Mas também há opções com resolução 4K, fora do país.
Um outro recurso adicionado à tela é o touchscreen. O touchscreen pode ser utilizado tanto com o dedo mesmo, quanto com essa caneta que ele acompanha. A caneta é uma caneta ativa Lenovo Active Pen 2 de alta precisão, que rejeita aí a palma da mão para facilitar o desenho. Então quando você está desenhando com a caneta na tela, é muito comum você usar a mão de apoio, né? Então se o notebook considerar esse toque da mão, pode estragar o seu desenho. Já essa caneta não, ela possibilita que o toque da sua mão na tela seja ignorado. Outro ponto bacana é que ela possui 4.096 níveis de sensibilidade. Isso faz com que a pressão exercida na tela com a caneta seja transferida para o seu desenho também. Isso então, por exemplo, pode alterar a intensidade do pincel que você estiver utilizando em um software, por exemplo. Quanto mais pressão você exerce com a caneta na tela, mais forte fica o traço. Isso deixa a utilização muito mais orgânica. Às vezes você realmente tem a impressão que você está desenhando em um papel e não numa tela. Essa caneta é alimentada com uma pilha do tipo AA, que são aquelas pequenininhas. Você pode checar a carga da bateria da sua caneta utilizando um aplicativo da Lenovo no próprio notebook. A gente vai falar sobre esse aplicativo daqui a pouquinho. A caneta possui 2 botões nas laterais para você utilizar em diferentes funções. Ela acompanha ainda uma pecinha pequenininha que você pode utilizar para guardar ela plugada em uma conexão USB que tem na lateral do notebook. Dessa forma, evita que você corra o risco de perdê-la. Que não seria nada legal, né? Perder uma canetinha dessa, né? Algum problema sobre a tela? Sim, um probleminha. Ela não é anti-reflexo. Ela reflete muito, na verdade. Ela é quase um espelho, o que pode virar um incômodo em alguns locais claros. Porém, por um outro lado, ela tem um bom brilho. Eu até vi algumas pessoas falando negativamente sobre esse ponto, que a tela não tinha um brilho bacana. Mas, sinceramente falando, ela tem sim. Ela é suficientemente brilhosa para você até assistir alguns materiais aí, em vídeo, por exemplo, a uma certa distância. Então acho que isso é mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Uma dica: esteja sempre carregando um desses limpadores de tela para que você possa aí passar um paninho de vez em quando na tela, porque marcas de dedo vão ser bem comuns. Ainda na parte da tela, através do aplicativo Lenovo que eu tinha mencionado anteriormente, você pode regular aí várias funções e ajustes da tela. Inclusive ativar uma função que reduz aí a quantidade de luz azul, tornando mais confortável e saudável para os olhos quando utilizando o notebook aí durante a noite, por exemplo. Quando você ativa essa função, a tela fica um pouco mais amarelada e consideravelmente mais confortável. Também neste mesmo aplicativo há as configurações Dolby, que são relacionadas ao som. Além de poder selecionar diferentes configurações de áudio, por exemplo, uma configuração aperfeiçoada para games, uma outra configuração aperfeiçoada para filmes, você poderá ainda otimizar funções do próprio microfone do notebook, aumentando, por exemplo, a sensibilidade do microfone, o que pode facilitar aí, por exemplo, gravar uma reunião ou uma videoaula. Existem diversas coisas relacionadas ao notebook que podem ser configuradas nesse aplicativo, é bem legal. E se caso você não queira também ficar perdendo seu tempo aí regulando e configurando estes detalhes, ele possui uma função de configuração inteligente, que basicamente regula tudo para você. Teclado. O teclado é extremamente macio. Ele possui uma sensação aveludada na hora de digitar. E apesar de compacto, possui um bom espaço entre as teclas. Então deixa uma digitação precisa também. Algumas poucas dessas teclas possuem um espaçamento menor, ou nenhum espaçamento, com teclas bem do ladinho uma da outra, como no caso das teclas das setas, para cima e para baixo, e o Enter. A posição do ponto de interrogação também é diferente. Geralmente ele fica logo do lado esquerdo do Shift, então é muito automático você segurar o Shift e apertar a tecla de ponto de interrogação. Já no caso do Yoga 920, o ponto de interrogação fica na mesma linha da barra de espaço. Então isso pode tomar aí um certo tempo para você se acostumar. Uma curiosidade interessante sobre a tecla FN, muito comum nos notebooks, é que você pode alternar a função dessa tecla, ou seja, alternar as teclas principais. Decidir se com a tecla FN pressionada você acessa as funções do notebook, como por exemplo ajuste de brilho, volume, ou se com a tecla FN pressionada você acessa as teclas F1, F2, F3. E você pode fazer isso utilizando aquele aplicativo da Lenovo que eu mencionei anteriormente. Ali também, nesse mesmo aplicativo, você pode ativar ou desativar a retroiluminação do teclado. A Lenovo é geralmente elogiada pelos seus teclados, e este com certeza faz jus a esses elogios. Touchpad. O touchpad é do atual padrão multigestual, o que significa que você pode utilizar no touchpad mais de um dedo para diferentes funções do touchpad, como por exemplo, 2 dedos para fazer a rolagem para cima e para baixo ou para os lados, e utilizar, por exemplo, o movimento pinça para dar zoom numa fotografia ou numa página, enfim. Muito útil. O clique do touchpad pode ser
toque ou o clique mecânico mesmo, que é aquele que você aperta o touchpad e você sente o clique. Ele tem um clique, ele faz o barulhinho, faz um tec na hora que você clica. Ele é relativamente espaçoso, mas na minha opinião ele não lida muito bem com movimentos delicados. Deve ser porque ele tem um baita de um touchscreen. Sobre a configuração agora. A configuração deste notebook é relativamente simples, mas suficiente para executar aí boa parte das tarefas do dia a dia de um escritório, por exemplo. Como criar apresentações comerciais, fazer alguns desenhos em 2D, editar fotografia no Photoshop, por exemplo. Então vai dar conta de muita coisa, mas nem tanta coisa assim. O processador é top de linha. É um i7 da 8ª geração. Este processador i7 da 8ª geração possui integradamente uma GPU UHD Graphics 620, que é uma placa de vídeo integrada, as famosas placas de vídeo integrada. Então, como ele só possui essa placa de vídeo integrada, essa GPU integrada ao processador central, não vai ser possível, por exemplo, fazer desenhos em 3D ou jogar games muito pesados, porque o processamento de vídeo é um pouco limitado. De memória RAM ele possui 8 GB do tipo DDR4, que é uma boa quantidade de memória RAM, de novo, para tarefas simples da rotina de um escritório. Sua capacidade de armazenamento é 256 GB. Não, mas calma, não é 256 GB em HD, é 256 GB em SSD do tipo NVMe, que é um tipo de armazenamento gigantescamente mais rápido do que um HD comum. No SSD você não tem tanta capacidade, mas você tem velocidade, os arquivos são carregados muito mais rápidos. Então, resumidamente, é um tipo de armazenamento mais caro, é um tipo de armazenamento melhor. O Yoga 920 então possui 256 GB do tipo SSD NVMe, que é conectado em uma conexão M2. Você pode trocar esse SSD no futuro se você quiser, acrescentar mais capacidades ou diferentes velocidades, enfim, isso você pode trocar depois se você tiver interesse. Bom, como eu disse, eu utilizei esse notebook por algumas semanas e eu consegui fazer bastante coisa nele. Editei algumas fotografias no Photoshop, editei alguns vídeos, inclusive em Full HD, mas não dá para colocar muito efeito não. Se você colocar muito efeito, aí o vídeo começa a ficar mais devagar. E para que você possa editar o vídeo com mais fluidez, vai ser necessário você diminuir a qualidade da pré-visualização do vídeo. Então, 1/3 ou 1/4 da qualidade para você editar com mais tranquilidade. Para garantir, considere o bom para editar vídeos até 720p. Roda games. Nele eu consegui jogar CSGO e Fortnite, por exemplo, mas em níveis mais baixos de qualidade de textura e gráficos em geral. Ambos em uma média de 15 quadros por segundo a 30 quadros por segundo, mais ou menos. Isso dependendo da ação que esteja rolando no jogo. Ações mais intensas, com mais personagens, pode ocasionar aí numa queda de quadros por segundo. Jogos mais flexíveis quanto ao nível gráfico do jogo, como por exemplo o GTA V ou os GTAs anteriores, que costumam ser bem flexíveis nessa parte, podem rodar também numa qualidade bem baixa. Jogos mais robustos que estes não vão rodar, nem no low. Isso porque falta para ele uma placa de vídeo dedicada, uma GPU dedicada. Ele vem com o Windows 10 e se você quiser, você pode aí aproveitar alguns recursos de segurança do próprio Windows conectados ao leitor biométrico que o Yoga 920 possui. Você pode bloquear pastas específicas, por exemplo, ou controlar o acesso geral ao notebook com digitais. Bateria. A duração da bateria é magnífica. No meu uso, chegou a uma média de 10 horas a fio. Eu utilizei neste tempo tanto programas leves quanto programas pesados. Vale lembrar que quanto mais da potência do notebook você utiliza, mais o notebook você utiliza, menos a sua bateria vai durar. Porque vai gastar mais energia, isso é óbvio, né? Além da bateria durar quase um dia inteiro, ela ainda carrega incrivelmente rápido. A bateria toda pode ser carregada em 1h30, um pouco mais de 1h30, dá 1h40 mais ou menos. Portas e conexões. De conexões externas, nós temos duas conexões USB 3.1 do tipo C, que é aquela conexão bem menor e mais rápida. Uma dessas conexões vai ser utilizada pelo carregador quando você for carregar o notebook. Essas duas conexões são do tipo Thunderbolt, que é basicamente uma tecnologia paralela ao USB, na verdade, mas que tem o mesmo tipo de conexão. A conexão Thunderbolt é muito mais rápida do que qualquer outro USB comum. A velocidade de transferência de arquivos pode chegar aí a 40 gigabits por segundo, equivalente a mais ou menos 5 gigabytes por segundo. Dá para você transferir um filme em um segundo.
Deste mesmo lado das conexões USB-C, nós temos uma conexão combo de áudio. Do outro lado, nós temos uma conexão USB 3.0 do tipo A, que é aquele plug que a gente já está acostumado. Só que essa conexão fica sempre energizada. Isso significa que mesmo com o notebook desligado, você pode utilizar essa conexão USB para carregar um dispositivo, como por exemplo um celular. Deste mesmo lado, nós temos também o botão de liga e desliga. Ele é um notebook bem silencioso, e não senti nenhum desconforto quanto a aquecimentos, nem sequer atraiu minha atenção este ponto. Realmente ele não é de esquentar. E este é o notebook Lenovo Yoga 920, uma máquina super bacana e super cara também. Ele está custando na faixa de R$ 9.999. E este é um dos seus únicos pontos fracos. E aí, o que você achou deste modelo? A gente gostaria de saber a sua opinião. Uma outra pergunta, se fosse para você sugerir um outro notebook dessa mesma categoria, qual você sugeriria? Aproveite para participar da nossa pesquisa deste episódio, que você pode acessar nos cards aqui no izinho, aqui do lado. Nós começamos agora a colocar essas pesquisas aqui nos cards para facilitar o nosso entendimento e saber melhor o que o nosso público quer assistir. Que tipo de notebook você quer ver aqui? Não se esqueça também de deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que o YouTube te conte quando tivermos novidades. Se você está procurando o seu notebook para comprar, dê uma olhada em algumas seleções que nós fizemos de notebooks no nosso site. Você pode acessar o site através do izinho aqui no canto ou nos links da descrição. Todos eles com links de ofertas e melhores preços. Mão na roda, né? Nós nos vemos no próximo vídeo. Aquele abração, boas compras e até lá!